começando mais um Papo Pontual, o seu podcast semanal. Muito bem, estamos aqui iniciando uma saga de programas de podcasts, que é a sensação do momento, certo? Todos ouvem podcasts. Estados Unidos, como a gente segue os Estados Unidos em tudo, né? Lá na frente está todo mundo escutando podcast, a gente vai lá e vai escutar também podcast. Mas podcast é uma coisa... já tá rolando bastante, já. E é muito legal, porque é um tempo ocioso que você tem na sua vida, num trânsito, numa fila de banco, limpando a casa, ou antes de dormir, e é conteúdo. Isso que importa. Ter conteúdo é o que importa, e informação é poder. Aprendi isso com Daniel Dunhas, certo? Arrasou. E estamos aqui hoje com... Eu sou o Francisco Pontual, sou quiropraxista, e estou aqui com uma outra quiropraxista, Sabrina Preto. Eu mesma. Ilustríssima Sabrina Preto, que em diversos momentos da nossa vida de estudante e na vida profissional, a gente se encontrou em vários momentos, né? Nacionalmente e internacionalmente, porque a gente é metido. A gente é chique. É isso que eu queria dizer pra vocês. E primeiro, assim, principalmente dentro de coisas que você já é engajada, né? Da coisa do feminismo, do vegetarianismo, né? Então eu queria juntar todas essas coisas e a gente poder discutir sobre isso. Show. Principalmente sobre como é ser mulher dentro do mundo da quiropraxia e também quais são as dificuldades disso. Porque eu sei de algumas, porque, como eu disse, a gente está junto em alguns momentos, mas a maioria eu não sei. Principalmente num detalhe que a gente já vai chegar lá, que é a questão Peru, né? Que é muito doido, mas a gente já vai chegar lá. Mas eu queria saber primeiro de você, como foi você chegar até a quiropraxia? Tá. Qual foi o processo aí? É uma história engraçada. Na verdade, são duas histórias. Mãe, desculpa por contar as duas versões. Polêmica. Mas, então, tem duas versões da história. A história que aconteceu foi que eu ia, na verdade, prestar pra fazer história na escola. E aí eu saía junto, depois da aula eu estudava com um amigo meu, a gente saía pra biblioteca, e ele falou, é um curso fácil de, entre aspas, passar, porque são muitas vagas para poucos candidatos. Isso então, na pública? Na escola, Tá. na pública. Então ele falou pra mim, Sabrina, se você estudar, você passa. Beleza, acreditou no meu potencial. E aí eu ficava um pouquinho depois da aula pra estudar com ele. Certo dia, meu digníssimo irmão, e eu sabia que minha mãe não ia gostar muito dessa notícia. E aí, certo dia, meu digníssimo irmão, a gente tava comendo e ele soltou na mesa. Ah, e a Sabrina que tá estudando fazer história? Eu falei assim, ó, garoto! Entregou. Aí minha mãe falou, como assim? O que você vai fazer da vida? Todo aquele discurso, né? Aí depois disso eu ainda falei pra ela, tá, então eu vou fazer educação física. Dela, tudo ela reclamava, né? Pelo fator, né? Você vai fazer o quê? Você vai dar aula? Você vai ser uma... Ela queria as profissões tradicionais. Tradicionais que todo mundo quer. Medicina, advocacia, odontologia. Só que aí ela me deu a bandeira. Por que você não faz quiropraxia igual a tia Ana Paula? Ou seja, a sua mãe, isso a gente tá falando o quê? Há 5, 6, 7, quantos anos? Você entrou na faculdade com Em quantos anos? 2011, há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás a sua mãe já conhecia a quiropraxia? Já. Como? Tia Ana Paula, como eu falei, a Ana Paula vai me matar de eu estar chamando ela de tia alvivaça aqui pra todo mundo, mas... Vamos pontuar, Ana Paula Faquinato, ex-coordenadora da Anhembi Morumbi, que durante muitos anos naquela universidade, ela que coordenou, ela é da primeira turma de quiropraxia? Eu acho que não foi a primeira, eu acho que foi a segunda, que a primeira foi 2000, não sei se foi a primeira, mas foi... Com certeza, uma das primeiras. Porque assim. vamos deixar claro para os ouvintes o quê? Primeiro, quiropraxia é uma graduação de nível universitário, nível superior. Sim. Então, é uma faculdade de 4 a 5 anos que se iniciou no Brasil há 20 anos atrás? Mais ou menos? Há 20 anos atrás, é um curso completamente novo, né? Ele tá ficando maior de idade agora. E a Ana Faquinato é uma das primeiras pessoas a se formar, a se graduar. Sim. E ela já entrou na universidade coordenando, mas você já conhecia ela fora de lá, né? Isso, vamos lá. Foi essa tour. Show. Que ela, né, ela na época, eu não sei se ela já era coordenadora, eu acho que já. Mas eu a conhecia por causa do balé de sapateado.
né? Então ela era professora, ela foi minha professora de balé quando eu era pequena, ela foi minha professora de sapateado também. Ela foi professora? Ela foi minha professora 2 vezes. Ok. Aí ela foi minha professora lá e como eu fazia balé, ela tava ainda na época de se formar, alguma coisa assim, então a gente sabia que tinha alguém lá dentro do balé que tinha essa profissão, que era muito legal, tal, não sei o quê. Então minha mãe falou, por que você não vai e faz? Parece uma coisa nova, promissora, uma coisa de empreendedora, que pode dar muito certo, parece uma coisa muito, né, ótima. Aí eu falei, tá bom, já Dúvida. que você quer... Sua mãe era uma praticante de quiropraxia ou não? Ela só sabia que existia? Ela já tinha feito há anos atrás com um francês meio charlatão aqui do Brasil. Ok. Mas assim, não tinha contato. Tá. Ela sabia que a Ana Paula fazia. Sabia isso. que era algo muito legal Exato. e ok. Mas não sabia muito bem o que era. Tá. Eu, naquele momento, eu falei, tá bom, eu faço. Ai, peraí. Tá bom, eu faço, não tem problema. Né? Eu ia fazer uma faculdade pública. Você não quis, então paga aí pra mim. É, porque quiropraxia ainda Não tem universidade não pública. tem universidade pública. São 2 universidades, né? Primeiro a 3, Fevale. tem Brasília são agora, 3, Tem a Fevale no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, e tem a Anhembi Morumbi em São Paulo, e agora, um ano atrás, que inaugurou, né? eu acho que 2 foi. anos no máximo, lá em Brasília, a Universidade Católica de Brasília. É isso mesmo. Então Não a gente lembrava o tem nome. 3 universidades aí. Aí, bom, tem essas 3 universidades, né? E minha mãe sabia que ela fazia só. E eu falei, tá bom, beleza. Aí eu fui. A outra versão que ela conta, que tudo bem, mãe, eu vou contar mais essa versão. Ela fala que eu cheguei com a ideia, que eu vi a Ana Paula fazendo no balé, e eu falei, ai mãe, quero fazer quiropraxia e tal. E é isso, né? Aí eu cheguei, tive a primeira aula lá e aí que eu me encantei. Eu falei, não, beleza, gostei mesmo. Minha mãe arrasou na escolha. A Ana Facchinato já comentava alguma coisa por essa questão de... Na época era um assunto que a gente não debatia, era muito invisível, não inacessível. Não era tão comentado quanto é hoje. Não, hoje em dia a gente tem mais noção, na verdade. Na época, até porque eu era muito mais nova, né? Eu era meio, não criança, mas sei lá, não tinha muita noção. Você entrou na faculdade com quantos anos? Hã? Você entrou na faculdade o quê? Com 17? Com 18? Com 18. Então, eu, sei lá, era uma coisa que... E era engraçado que assim, hoje às vezes eu revivo alguns... Como é que eu falo? Alguns episódios da minha vida eu falo, ó lá, já tinha traços. Porque é uma coisa que a gente carrega, né? Dentro da mulher mesmo, a gente carrega uma história. Então, cedo ou tarde, ou às vezes nunca mesmo, mas a coisa meio que sai assim pro mundo real, aí dá um choque. Mas não vamos perder o fio da meada, vamos lá. É, porque assim, vamos lá. Você entrou na faculdade com 18 anos em 2011. Você fez um ano e aí você me conheceu. Porque eu entrei um ano depois do que você entrou. Eu já sou formado em Educação Física, então eu consegui convalidar algumas matérias, né? E entrei numa sala de quiropraxia de 2º ano, com pessoas ali já... E eu vou te dar uma primeira impressão minha ainda. Tinha muita mulher. Muito mais mulher do que homem, acho. Sabe o que eu achei ao contrário? Quando você entrou? Quando eu entrei, eu falei, nossa, tem muito homem aqui. Porque é um curso relativamente diferente. Quando você vai Algo pro manual, lado... né? Quando você vai pro lado da estética, dessa massagem, algumas coisas assim, você tem uma maioridade feminina, assim. Fisioterapia também. Fisioterapia também. É uma coisa que o curso parece que abrange mais, né? Sim. Mais mulheres nessas áreas. E posso já fazer o caring? Manda lá. Isso tem a ver muito com a cultura de que a mulher ela é cuidadora, Sim. ela tem o dom da mão, ela tem o dom da cura. Aquela coisa então, da tua mãe, né? A tua mãe é a pessoa coisa que mais maternal. cuida de você. Aí você vai pro lado da engenharia, do número, da matemática, da onde fica complicado, aí quem manja é o homem. Aí é quando você entra e você já vê a maioridade masculina na sala, né? E assim, mas eu achei algo muito... que foi natural também, né? Tipo... Não é natural. Não, a questão é o seguinte, você, culturalmente falando, a gente vive num momento enraizado, que é enraizado. Isso acontece enraizado, a gente não tem noção. Às vezes você chegou nesse mundo funcionando desse jeito, entrou no seu inconsciente coletivo ali, e as coisas foram, e hoje as coisas estão começando a ir pro ventilador e ó, pá, é isso.
Então, aí eu entrei no segundo ano e aí a gente foi o primeiro encontro entre Sabrina e Francisco. Yes. O primeiro capítulo. né? Primeiro capítulo. Primeiro episódio. Então, assim, a gente fez a faculdade junto. Sim. Né? Até o final a gente entrou dentro da clínica. E, cara, dentro das matérias, principalmente práticas, de ajustes cervicais, ajustes torácicos, ajustes lombares, Francisco, eu tinha já o preconceito de que, homem é muito mais fácil para o homem porque são manobras mais visualmente mais brutas. Na nossa cabeça pra homem vai ser mais fácil porque eles têm mais força. Isso. É só isso. E demorou um tempo pra eu entender que não. E eu acho que pra gente mulher principalmente, foi bom na nossa época, né, que a gente começou a estudar, que a gente já tinha professoras mulheres. E eu tive muito como referência a Ana Paula, por exemplo, Foi. porque eu via nela uma figura parecida com a minha. Mulher, pequena e, né, diferente, sei lá, eu via nela e falei, bom, o perfil dela parece com o meu, então se ela pode, eu também posso, se ela consegue, eu também consigo, sabe? Então isso dá um incentivo pra quem é o que a gente chama de representatividade, né? Então tinha algo ali, com um espelho que eu me via e falava, beleza, se ela consegue, eu também consigo. Mas é uma coisa que acompanha as quiropraxistas a vida inteira. E é uma coisa que a gente mais ouve, eu dentro do consultório que eu mais ouço é, nossa, você é tão pequenininha, você consegue fazer isso, mulher fraquinha. E assim, não tem a ver Mas com foi, isso, pra né? mim, foi as professoras mulheres que quebraram isso pra mim também. Sim. Ana Paula, a Dai, Aline, a Camila. A Camila. Então, assim, eu vi aquelas mulheres ajustando, assim, eu falava, nossa, parece tão fácil na mão dela, né, aquela coisa. E pra você ver que, assim, os pacientes são pessoas que também não conheciam, então eles estão tendo a mesma coisa que eu sentia na época. Nossa, bem percebido, né? Se a pessoa não tem contato, não conhece, não tem referência e tá vendo pela primeira vez na mão de uma mulher, você já tem... Eu acho que quando o paciente ele chega, eu acho que isso infelizmente é uma verdade que acontece nos dia a dia dos consultórios. Sim. Se você começa o seu tratamento ou os seus cuidados de quiropraxia com uma quiropraxista mulher, ninguém fala nada, porque é normal, né? Porque você não tem referência. É isso. Você não foi ajustado por um homem antes. Então, assim, aquele ajuste é 100% pra você e Ok, joia. exato. E a maioria das vezes é. Mas daí quando você começa com um quiropraxista homem e por acaso migra ou substitui, ou você muda de clínica e vai para uma quiropraxista mulher, se se não rola uma educação ali continuada da coisa, você vai ter problema ali já. Com certeza. Eu sei bem. E na clínica foi assim, na clínica, dentro da INB Morumbi, existe o último ano que a gente fica dentro de uma clínica atendendo a comunidade com supervisão dos professores. Sim. E então a gente atendia pacientes reais. Teve alguma coisa ali já? Olha, eu lembro muito vagamente, que nem eu falei, acho que na época eu não estava tão atenta assim, mas eu lembro que é... Sabe qual que é a fita? A gente... a fita... é que é tão natural que depois você começa a rebobinar e fala, nossa, isso aconteceu. Então, assim, acontecia sempre. Na época passou em A branco. frase de, nossa, você é tão pequenininha, nossa, você dava a entender que essa pessoa ela nunca falaria isso para um cara pequeno. E é um problema a mulher escutar isso e dar uma risadinha e falar, tá. Ou não, ela tem que debater ali em cima. Não tem que nada. A mulher responde do jeito que ela se sentir que ela confortável quiser. no momento, Mas até pra mudar esses paradigmas, pra mudar essa coisa, eu acho... Depende, eu acho que não tem que. Mas não debater, que eu quero dizer. Eu quero dizer assim, não, existe mas muita isso- mais técnica do que força, isso aqui... Não, eu entendo o que você está querendo dizer, mas às vezes a gente ouve isso 120 vezes ao dia. Então, às vezes, Cansa, né? às vezes só dar uma risadinha e falar, tá, é o que dá no momento, você não tá saturada. Ou às vezes também Tem horas que você vai falar, não tem nada a ver. uma simples expressão já mata, né? Aquele olharzinho que você faz exato. assim, Tem inúmeras formas, mas eu sempre falo isso pra todo mundo, assim, sabe? Essa frase eu uso muito, não tem que nada, você não tem que Você não é obrigada a nada. Exato. A famosa frase, Minha eu esposa- não sou obrigada a nada. Minha esposa fala isso. Você não é obrigada a nada. É isso, não é? Então, assim, tem dia que eu tô mais afiada, que aí...
Que a gente acorda inspirado. Exatamente, mas e aí tem manda... dia que, nossa, sem tempo, irmão. Ah, é isso mesmo. E eu vou te falar uma outra coisa também. Hoje não, mas na época de faculdade, eu, obviamente que aquela coisa de você ter mais amigos homens quando você é homem e você mais amigos mulheres quando você é mulher, a gente sentava ali os meninos na reta final de universidade e a gente meio que ia julgando, assim, a galera, sabe? Everybody. Então, Todo mundo tipo, faz isso. pensava assim, nossa, quem será que vai se dar bem aqui? Quem será que vai largar isso aqui depois, sabe? Sim. E assim, era unânime que as acusações de, porque aquela menina ali, ó, ela não vai dar conta. Ela não vai dar conta. E era sempre, geralmente, Passou-se, quantos anos? a gente tá formada há 4 já, né? 4, 5 anos, né? É. Então passou-se 4, 5 anos e muitos deles quebrando a cara. Porque essas meninas se Foram. mostraram puta de umas mulheres que Uhum. estão fazendo um puta de um trabalho e que muitas vezes fazem um Sim. trabalho mais legal. Não tô falando que é melhor, mais legal. Sim. E isso, eu acho que assim, tanto eu quanto eles precisou quebrar a cara para entender isso. Ah, com certeza. Eu acho que, na verdade, vocês não estão errados, porque realmente o mundo do trabalho pra gente é mais difícil, né? A gente tem a gente tem mais responsabilidades que vocês, né? Isso historicamente falando, enraizado por uma sociedade, não sei o quê. Então, é que a maioria das meninas da nossa sala eram meninas novas, mas muitas delas já eram mães, a outra já eram vós. Então, assim, isso são coisas que não é que atrapalham, mas dificultam o trajeto. Sim. Né? Então, assim, tem trajeto que pra vocês é só ir. O nosso trajeto é tipo dribla, vai, não sei o quê. Então, a gente ser ou não ser bem sucedida fica numa coisa bem incomparável com o homem, né? Porque vocês estão em outro patamar. O mundo do homem é um e o Sim. mundo da mulher é outro, né? Um homem bem sucedido é diferentemente proporcional do que o que é uma mulher bem sucedida, Sim. né? Então eu dou bastante exemplo da minha mãe, como foi a graduação da minha mãe. Minha mãe, ela casou com 19 anos, com 24 ela tinha 3 filhos e ela se formou em Direito, levando a criança pra aula. Aí a galera se revezava pra levar a minha irmã pra passear, pra distrair, não sei o quê. Então, assim, isso é a história da minha mãe. Mas se a gente parar pra ouvir, isso é a história de, eu não sei uma porcentagem aqui pra falar Mas pra uma vocês. cacetada. Mas uma porcentagem grotesca de meninas que vão pra escola com filhos. Sim. Então, assim, a nossa trajetória é outra parada. E fora que realmente existe ainda a proporção da diferença salarial pro mesmo cargo, todas essas coisas. Então, você tipo, percorreu muito- 3 vezes mais a distância pra ganhar a mesma coisa do cara, né? a gente tá com um exemplo claro, né, bem pautado atualmente, que é a diferença do futebol, o quanto que as meninas não foram patrocinadas por conta do dinheiro investido, né? Esse Então, programa está sendo gravado pós-eliminação das meninas, elas né? saíram nas oitavas. Elas acabaram perdendo pra França aí, mas tipo num jogo completamente acirrado ali, né? Sim. Prorrogação então, assim, e foi tudo mais. muito falada essa Copa do Mundo Feminina em relação a não existe comparação entre o masculino e o feminino. Não existe essa comparação. Não, porque no masculino isso e o feminino precisa mais de... Não tem essa comparação. Porque o menino sai da barriga da mãe com a bola de futebol no pé. A menina jamais pode fazer Sim. isso, né? Não existe sub-15, não existe sub-nada. Não, acho que só existe uma categoria sub-feminina, Mas que é o sub-15, eu acho. É uma gastritezinha que me dá escutar nego falando assim, ai, mas é difícil Não fala ver. Eu tô aqui pra fazer isso. Difícil ver essas meninas jogar porque elas, nossa, jogam muito mal. Nossa. Assim, meu querido, até 40 anos atrás era proibido. Então, assim, como é que você tá falando de. A gente joga futebol, homem joga futebol. Desde sempre, desde que, sei lá, da idade da pedra, tá ligado? Mas Então- o que bom, a gente viajou, mas bora, né? Sim. O que eu queria dizer, vocês não estão errados de olhar, apontar e falar aquela não vai dar certo, aquela vai dar, aquela não sei o quê. mas isso- Porque é enraizado. O que as pessoas confundem muito. Vamos dar um pause? Ai, meu Deus, esse é o meu momento. Ó, gente, eu só tô querendo dizer um negócio. Nossa Senhora. Estamos gravando. Pra você que tá escutando só, a gente tá gravando
na melhor hamburgueria de Jundiaí, certo? Começa por aí, certo? Amo. Estamos no Burger Holic, ok? Qual que é o nome da rua aqui? Rua João Ferrar, número 47. Jardim Sica. E acabou de chegar os nossos pedidos. E eu vou descrever, né, para quem não tá... Esse programa ele tá sendo gravado pro YouTube. Então, assim, se você gosta de ver comida bonita também, você vai lá no YouTube e você vai conseguir enxergar o que eu tô falando. Mas para quem não tá enxergando, eu vou descrever os lanches. Tá. Eu pedi aqui o Amy Winehouse, certo? É todo temático com nome de cantores e assim, legal, várias mulheres no cardápio. Não vamos fugir do Já é tema. a pauta, Não vamos né? fugir do tema. Várias. A gente tem Elis Regina, a gente tem Amy Winehouse, Janis Joplin e por aí vai. James, O meu hambúrguer é o seguinte. Presta atenção, você tá prestando atenção? Pão australiano, um burger de costela 180 gramas, pra quem come carne que nem eu, queijo gouda, creme de bacon, rúcula, tomate e molho barbecue feito aqui, artesanal. Os caras fazem o próprio molho, meu querido. Já a Sabrina é uma menina que além de engajada nas questões feministas, ela é vegetariana, Yes. certo? Então, Ai, não, eu preciso falar essa parte, porque assim, gente, eu me apaixonei por esse lugar, porque assim, quando a gente vai num lugar que tem hambúrguer vegetariano, você pergunta, tem hambúrguer vegetariano? A pessoa fala, tem, e só tem uma opção. Tem um conjunto de hambúrguer vegetariano. Eu falei, ok, então eu quero o lanche X e dá pra colocar o hambúrguer vegetariano dele? Óbvio, já é um ponto positivo. Aí ele falou, pegou, né, uma cartelinha e fez assim, qual hambúrguer vegetariano você quer? Nossa, nessa hora meu mundo Bugou. caiu. Eu falei, Bugou. como assim qual? Você tem mais de uma opção de hambúrguer vegetariano? E tem 4 aqui. É o de quinoa, falafel, berinjela e de shimeji. É isso, eu não tenho mais nada pra amar. E pra confirmar ainda, meus pais são vegetarianos, eles vêm comer aqui. É, maravilhoso. Então assim, essa é uma dificuldade, né? É, Hoje, muito é uma- menos, é. mas é uma dificuldade de você Eu arranjar acho que lugar os pra comer. restaurantes, hoje em dia, eles estão se desdobrando um pouquinho mais, mas ainda falta, sabe? Às Sim. vezes parece bem preguiça, porque a gente não é difícil ser vegetariano. É mais fácil, é bem mais barato um hambúrguer de quinoa do que um Do que de hambúrguer de carne. costela, Sim. né? Então, assim, é um pouco de preguiça E mesmo dos restaurantes. qual que é o lanche que você pediu? Eu pedi o Elvis Presley, eu sou apaixonada, gente. Elvis Presley. Então, eu sou vegetariana, eu não sou vegana ainda, mas então o meu hambúrguer tem bastante queijo. É, o hambúrguer, né, que no caso eu escolhi o de quinoa, vem um queijo brie inteiro, a milanesa. Vocês não têm ideia, não porque tem é ideia. um triângulo de queijo. Bora lá, voltamos. É, A gente teve uma parada estratégica e você que está ouvindo não percebeu, mas a gente parou durante alguns minutinhos para saborear os hambúrgueres, ok? Estamos alimentados, muito bem alimentados. Nossa, muito bem. E vamos voltar. Eu já vou fazer mais um agradecimento pro pessoal do Burger Holic, que a gente está nojento porque a gente está no primeiro programa e a gente já tem um patrocínio. é isso. Meu, me Tá fala, um nojo. as pessoas... Você tá um nojo, Eu tô arrasou. me sentindo muito privilegiado, né? Sabe? Adorei. Eu tô muito assim. Então, vamos lá, vamos continuar. Gostei, me chama mais vezes. Ah, boa. Vai ser Chama mais convidada vezes. vitalícia. Quero ser. Como é que fala? Bom. Vai fazer não parte da lembro. bancada. É. Então, assim, aí tivemos esse processo aí de graduação, certo? Que a gente tava conversando do CIS. E se formou. É. Pegou o seu canudo, o seu tão esperado e trabalhoso canudo e foi pro mercado de trabalho. Qual que foi, se existiu alguma dificuldade nisso ou não? Tá. Você já foi direto trabalhar com alguém? Como é que foi, né? Essa minha trajetória pós-faculdade foi bem interessante porque
Eu fui trabalhar na clínica da Ana Paula, né? Então ali eu tinha referência dela e da Hannah. Então tudo bem, meio que eu tava em casa, assim. Mas os comentários são sempre iguais mesmo. Ah, menininha, tão pequenininha, blá blá. Isso até hoje. Mesmo você pegando pacientes que eram delas. Sim. Eles sempre comentam, inclusive, igual, né? Tipo, nossa, vocês são tão pequenininhas, como vocês conseguem, né? Então já englobava todo mundo já. Ok. Sobrou pra todo mundo. Não chamou pra todo mundo. E aí eu saí da faculdade, fui trabalhar com ela, mas paralelamente eu fazia uns atendimentos a domicílio. E eu também atendi por um bom tempo até, eu acompanhei em alguns jogos 2 equipes de rugby, do Rio Branco, feminino e masculino. E eu atendi também alguns eventos do Bandeirantes e também acompanhei o TCC que tinha a ver com a seleção brasileira de rugby. Então assim, pensa em umas pessoas grandíssimas, enormes, que eram essa galera. Alguém atendia eles ou não? Foi uma novidade? Não. Eu que levei, a minha amiga jogava, levou a ideia e eu fui. Legal. Como é que foi o comportamento do pessoal? Primeiro que eles gostaram, é aquele negócio que a gente falou, né? Acho que eles não tinham muita referência. Mas, obviamente, na verdade, eles levaram como uma piada, né? Tipo, não, ok, bora, vamos. Mas na hora do vamos ver, na hora de deitar na maca, fala, pelo amor de Deus. As pessoas de fora comentavam, nossa, meu Deus do céu, olha esse tamanho desse cara em relação a ela, não sei o quê. E aí depois também dos ajustes acaba virando o contrário, eles acabam brincando, pequenininha, mas vai te quebrar, aquelas brincadeiras que... Nossa, mão pesada. Desculpa. Que na verdade enfim, né, um jeito de sair daquela situação de tirar a fragilidade, né, do momento. Então, eu meio que já fui pra guerra, né? Eu cheguei me formando... Chegou no Battlefield ali já. Exato, eu cheguei e falei, não, eu quero ser literalmente da contramão. Eu sou pequenininha, sou mulher e eu vou descer a mão nesses caras de 2 de altura, não tô nem aí, sabe? Mas você acha que, por exemplo, enfrentar uma dificuldade dessa estremece muito? Tipo, as meninas... elas se sentiram intimidadas ou não? Sente. Naturalmente. E a gente não sabe o que sente, né? Porque você não sabe que aquilo tá acontecendo. E às vezes acaba entrando num limbo de, nossa, será que eu sei fazer isso mesmo? É isso. Né? Você acaba, o negócio da referência, Motivação. Da representatividade, da referência. Quando você tem referências, por exemplo, a gente tinha de referência a Juliana Piva, que trabalhava junto lá com o pessoal do Flamengo, eu acho. Durante muitos anos, Juliana Piva foi presidente da Associação Brasileira de Quiropraxia. Sim. Então, assim, desde que eu me conheço como quiropraxista, ela que já era o grande nome ali, que levava a nossa profissão em processo de regulamentação e tudo mais, e ela atendia os times de futebol americano do Rio. Eu acho que ela atendia mais de um. Ela atendia Flamengo, Botafogo, Vasco. Não sei direito, mas acho que era uma coisa assim. Então, eu tinha essa referência e falei, se ela pode, também posso. Então, a gente sempre tem que buscar essa referência que vocês homens não precisam, porque tá sempre lá. Vocês estão sempre lá, né? Então, a referência para vocês buscarem tá ali na cara de vocês. A gente já tem que dar uma vasculhada. E aí, logo depois de sair da faculdade, foi assim, né? Fui me metendo nos lugares para eu poder ir me ajeitando também. Mas esse tipo de comentário, para que atrelar o ajuste a uma mulher, que a mulher é fraca para isso, né? Isso, sei lá quando que vai acabar. Aí a gente vai chegar no segundo momento, que é nós dois indo trabalhar fora do país. Exato. Então, assim, eu fui primeiro, né? Logo depois que eu me formei, já fui pro Peru, onde é um país que naturalmente, culturalmente, leva a quiropraxia muito mais a sério e tem muito mais gente utilizando a quiropraxia em relação aqui ao Brasil, porque ainda é uma novidade. E lá sempre foi um negócio assim, né? Você vai pro Peru, você vai trabalhar pra caramba, a gente atendia 60, 70 pessoas por dia, então é um volume muito grande, você vai pegar a mão, que não sei o quê. Exatamente. E, bom, fui pra lá, já existia, eu conhecia algumas quiropraxistas que tinham passado pelo Peru, mas assim, numa desproporção gigantesca. Sim, seja uns 5, 10% aí dos quiropraxistas eram mulheres.
Nem isso. Menos até, né? Não, é porque era um número de brasileiros que iam pra lá pequena e, tipo, sei lá, de 5 homens tinha uma mulher. E eu fui já para é como se fosse, eu fui pro interior do exato. Peru. Eu não fiquei ali em Lima, na capital, né? Então, se você pensa que é difícil na parte central, imagina nas grandes periferias Exato. ou onde tem menos informação, principalmente. E aí, vamos lá. Eu quero saber de você. A minha história depois eu conto. Eu quero entender, chegou lá no Peru para trabalhar em Lima, e aí? Em Lima foi ok. Não foi ok. Vamos ser sinceros. Desculpa, não foi ok. Mas eu cheguei e aí eu notei uma grande diferença em relação a... Puta, aí foi muita coisa, porque na época eu tinha piercing no septo, piercing na orelha, eu tinha... Não, nem tinha tatuagem ainda quando eu cheguei lá. Mas isso era engraçado que já na rua as pessoas te olhavam diferente, do tipo... Meio julgando, assim? Não, meio... Nossa, meio... Meu Deus, tá fora da casinha essa daí, sabe? Ok, eu acho que isso... Acho que era mais também do estereótipo, né? Que eu acho que o peruano lá tem poucos grupos, poucas tribos, né, deles, assim, tipo de... Né, o pessoal mais punk rock, sei lá, que usava essas Nichos. coisas. E que uma coisa aqui em São Paulo você vê no metrô, tipo, uma senhora de 40 anos tem um piercing no septo e um menino nerd também vai ter, né? Ou seja, são várias tribos ali que se mesclam. E lá já não era assim. Aí eu entrei na clínica que eu fui pra trabalhar e muitos dos pacientes do quiropraxista de lá super questionaram o mesmo fator, né? Tipo de mulher fraca, frágil, pra poder atender, ajustar essas coisas. Mas eu já tava acostumada, sabe? Eu acho que eu notei um desprezo masculino maior do que acontecia aqui. Um desprezo mesmo, sabe? Então, quando eu tinha que explicar um exame, eu tinha que fazer um retorno, eu tinha que fazer uma avaliação, eu sentia que lá eu tinha que me impor muito mais do que eu já fazia aqui. Isso é uma coisa que eu já fazia, né? Então, na hora de falar com alguém, eu já tinha que... Era literalmente como se eu vestisse algo a mais para eu poder me sobressair. Por ser mulher e por ser pequena, por ter cara de nova. Então, eu tinha que criar uma máscara para, tipo assim, ó, aqui... Quem manda sou eu. Botar autoridade ali, né? Botar autoridade. E, assim, vamos... Sabe aquela coisa de tirar o lado positivo das coisas? É. Que é legal, né? Porque te criou também Não, esquece foi? isso. Nada legal. Não tem que acontecer. Não, a questão não é ter acontecido ou não. A questão é do que passou, independente das coisas erradas que aconteceram vinda de você ou de outra pessoa. Eu entendo onde você está querendo chegar, mas isso é romantizar um problema social. Não precisa. Obviamente. Não, eu entendi o que você está querendo dizer. Foi ótimo pra mim. Isso é ótimo pra mim. Mas eu só queria não precisar ter que isso. Porque, obviamente, entendeu? nas suas devidas proporções, Sim. eu também passei por isso. Principalmente por a gente chegar lá sem falar língua. Ah, sim. Aí você tem que se impor Então, totalmente pra pessoa. Porque senão você perde a mão, né? Perde Então, até o controle, por né? motivos diferentes, eu Sim. também tive que aprender a lidar com essa pulso firme, falar, Sim. ó, é assim, é assado, você vai fazer isso. Não, isso... Exato. É isso. Então é o mesmo caminho até que a Celi acrescentou aí, é o mesmo caminho que a gente estava falando em relação ao sucesso, né? Então a gente também passou por isso. A gente passou pelo bloqueio da linguagem, por ser mulher, por ser estrangeira, então soma esse problema pra gente. Pra vocês foi esse problema, né? Então assim, é bom, ok, mas nada, não é uma questão que a gente tem que colocar na mesa. Tipo, blá, esquece isso aí, porque, pô, legal, mas Isso não... que você chegou ainda num consultório, numa clínica de brasileiro. De brasileiro, Que poderia homem. ter te abarcado Sim. mais e o que não aconteceu. Vamos lá. Aqui é verdade. Então, a primeiro momento sim, né? Eu acho que tudo no começo é flores, parece, Sim. né? Todo início de relacionamento é bom, mas esse início durou bem pouquinho, porque já nas primeiras semanas a gente teve um atrito e tudo. E foi uma experiência bastante, né, trazendo sempre pro lado qual é a pauta.
foi difícil pra mim em relação a isso, já com os pacientes, de ter que me impor. E foi muito difícil eu me impor para ele, porque ele também me via com esses olhos de menina recém-nascida, né, praticamente. Recém-formada, mulher, menina não, né, quer dizer, mulher não, menina, né, cara de novinha, não sei o quê. Então, assim, eu tinha que crescer pros pacientes, eu tinha que crescer pra cima dele. E Provar assim, pra todo mundo, né? o tempo todo, Sendo- 100%, não tem hora de descanso, sabe? E aí começou uma coisa complicada, uma relação bem atrituosa, assim, entre eu e ele. E eu tive que lidar com umas coisas, assim, fora do eu, Sabrina, como a minha vida de mulher, eu não tive experiências como essa, né? Experiências de Foi na- violência. Não, gente, não rolou violência, mas de uma forma agressiva, né? Eu não tive Seja homens... verbal, né? Então, eu não tive homens agressivos. Eu já presenciei coisas, mas isso não fez parte da minha vivência por um privilégio meu. Mas eu tive que vivenciar lá coisas assim que eu falei, meu, como que lida com isso, sabe? A gente fazendo reunião numa padaria de manhã, eu trabalhava com outra menina, ele tinha contratado, enfim. E nós duas, no mesmo perfil, mirradinha, cara de novinha e tudo mais. E essa reunião era para ser algo de discussão sobre prática de quiropraxia, sobre a gente entender como que a gente está lidando com os pacientes. E virou uma reunião sobre números, o que é ok, porque o número está presente sempre em tudo, só que virou um estresse. Aí começou a ficar um negócio meio tenso, assim. Ele começou a gritar com a gente na padaria. Era uma padaria que eu e essa menina, a gente sempre frequentava, eu e ela, a gente tomava café da manhã, a gente gostava de ir lá comer lanche e tal, porque era perto da nossa casa. Então os garçons e as garçonetes conheciam a gente, e aí ele começou a gritar com a gente, afastou, jogou não sei o quê, falou alto, subiu mesmo, assim, sabe? Ele crescia pra cima da mesa e a gente ficou assim, ó. Oi? Oi. Aí a gente meio que foi embora, a gente não comeu, o que me irritou muito. Amor, não tira minha comida, não tira meu apetite. E os garçons vieram falar com a gente depois, quando a gente voltou lá, se tava tudo bem, quem era aquele cara, o que tinha Mas acontecido. depois, né? Depois, né? Porque se tivesse acontecido alguma coisa na hora, ninguém ia fazer absolutamente nada. É. Mas foi assim, uma situação que eu falei, não só essa, teve várias outras também que aconteceu com essa pessoa específica, que me fizeram ver um lado de ser mulher que, cara, foi difícil. Foi difícil, porque assim, essa pessoa específica, ela já tinha passado por um atrito até com um homem. Então. Mas eu acho que comigo sobressaiu e ele conseguiu abusar mais do poder, talvez, justamente pelo fato de eu ser mulher, né? Porque ele arregou com esse nosso... Não arregou, mas assim, o atrito acabou dos dois, né? Aí vem o segundo capítulo de encontro Sabrina e Francisco. Nesse momento, Nesse né? momento. Eu saindo dessa clínica e abrindo uma oportunidade lá na mesma rede que você trabalhava. Aí é legal pontuar algumas coisas. Primeiro que assim, eu já queria... Você é brasileiro, você mora lá há muito mais anos, você tem uma empresa, você já tem todo um know-how, você sabe como as coisas funcionam e assim, caguei, né? Não podia te abarcar em N coisas e só foi mais um e o pior deles até, né? Exato. Então assim, onde chega eu nessa história toda? O quiropraxista que estava antes de você ali, que era o Vitor, né? Vitor Aracaki, ele passou por estresse, perdão, passou por estresses desse tipo, nas suas também devidas proporções. E eu tava trabalhando na praia, né? Ali numa outra cidade, a algumas horas de Lima. Falei pro Vitor, Vitor, cara, vem pra cá, sai Sim. daí, vem pra cá. E aí aconteceram as coisas, ele conseguiu trabalhar com a gente lá. E quando eu descobri que você foi pra lá, eu falei, nossa, por que ela tá fazendo isso? Era a pergunta que eu me fazia. Mas eu falei, ok, né? Beleza. E começamos a descobrir que estava passando a mesma coisa. Mesmo, pessoal. E aí eu fui tentar ajudar da mesma forma que eu fiz com o Vitor. Falei, vamos arranjar uma vaga aqui pra ela poder vir pra cá e sair desse caos, né? E aí vem a minha parte que era legal dizer. Que quando eu comentei com o dono da rede de clínicas, com a gerente... Primeira questão. Tem uma menina que tá passando por essa e essa situação e que, a gente precisa salvar ela é puta quiropraxista, trabalha pra caramba, é legal pra caramba, se formou comigo,
vamos, tem vaga, eu sei que tem vaga em tal cidade. Sabia que E tinha aí vaga, a importante. gente, Saber que ele sabia que tinha vaga. Sabia. E aí eles falaram, Francisco, cara, a gente não quer mais contratar mulher. Assim na lata, gente, é isso mesmo. E foi muito assim porque... Não, realmente. Aí ele falou, ó, eu não tô falando que ela é ruim, sabe aquela eu não tô falando que ela não sabe das coisas. Mas a gente não teve boas Mas experiências com mulher. Eu porque sou foi- americano, eu tô aqui há 20 e poucos anos e realmente ele é um cara pioneiro ali dentro do Peru. E, meu, com paciente é sempre mais difícil. É. Então, assim, eu sei... Já nesse momento eu vou até fazer um adendo. É engraçado como as pessoas ainda colocam esse negócio de tipo, as coisas funcionam ou funcionaram assim há tanto tempo, eu sei o que dá certo e o que não dá. Você apertou o F5? Né? Então, Não assim, às vezes você atualizou. precisa atualizar. Porque se não funcionava há poucos anos atrás, porque assim, até aquele ponto parecia que ele tinha mantido. Tinha uma que trabalhava já e uma outra também que trabalhou por muito tempo. Então, assim, a referência dele de mulher trabalhando na empresa dele era uma proporção E outra? totalmente errônea. Não dá pra fechar a conta, entendeu? Chegou numa hora que eu tava na clínica central. Ele só ali. manteve quem? As pica grossa. E manteve um monte de homem merda, né? Mas é isso que eu ia falar. Eu tava ali na parte central, na clínica central, né? Que foi a primeira. É. E aí você começa a ouvir os escândalos das histórias e tudo mais. Mas só deu problema com o homem. É os homens que davam pitizinho. Sim, sim. Que não sei o que, né? E aí, consegui convencer você. Falei, vem pra cá, viaja pra cá. É. E você, eu vou fazer você ajustar eles. Porque. É, o jeito de eu ter que me Vamos provar. tal. provar a competência dela. É. E aí você pegou um ônibus, foi pra lá, né? O que foi um atrito, né, pra eu poder fazer isso lá na clínica que eu trabalhava, porque eu tive que não trabalhar, né? Eu tive que fazer um bate-volta meio doido, assim, sabe? E aí ajustou. Na verdade, eu não deixei de trabalhar nessa primeira vez, aí eu fui no sábado à tarde, é verdade. Mas, enfim, fui pra Trujillo, né? Sim, fiz uns corre lá de ônibus, É, né? foi Lembra? uns bagulho assim. E aí você veio, ajustou a gerente, que Foi. era a Giovana. E aí eu não sei. Tá. Aí eu não sei. Aí, tipo, Não. eu me retirei do campo e falei, ó, tá aí, vocês já entenderam. eu Aí, não sei o que enfim, eles me aconteceu. passaram a informação, ó, a gente tem uma cidade aqui, outra ali, e vamos ver o que vai dar. E aí tinha um cara que ele era um supervisor lá, e aí eu fui combinando com esse supervisor, eu fui conversando com ele e vendo como é que estava o andamento das coisas. Nesse meio tempo eu já estava saturada no consultório onde eu estava, né? E aí eu já tinha pedido as contas, o que não foi uma coisa fácil. E a gente estipulou uma data, ó, então você fica até dia 30 de outubro, né? Falei, show, fiquei combinado que eu vou ficar até dia 30 de outubro, que era uma segunda-feira. Ironicamente não, mas eu vou pontuar isso, depois eu vou falar o porquê. E aí, antes de terminar esse período, esse supervisor me ligou e falou assim, você consegue vir pra cá, tipo, amanhã? Eu falei, não. Ele falou, então você vai, tipo, perder de WO. Ele meio que, realmente, ele me colocou na parede, ele falou, eu tenho uma vaga pra cidade X e eu preciso que os dois venham fazer o treinamento. Tá. Quem se sair melhor fica e quem não se sair vai liberar outra cidade mais pra frente, tal, não sei o que, espera um pouquinho. Eu falei, beleza, vou ver o que eu consigo fazer. Eu já tava vivendo um inferno. A pessoa me coloca nessa situação. Se virar nos 30. Me virei, causei, eu fiz um rebuliço na vida desses ex-chefes aí, que eu concordo com eles, que eles ficaram muito putos comigo, né, mas ok. E aí eu liguei pra ele e falei, mano, eu não estou conseguindo, eu não consigo fazer isso, porque a situação aqui desse lado da moeda tá muito tensa. Ele falou assim, olha, você sabe que é foda, porque você é mulher, a gente já tá tentando fazer das tripas ao coração pra você trampar com a gente. Gente, é verdade, tá? Realmente era uma tour eles estarem contratando uma mulher, porque o negócio não funciona. Na cabeça deles, com mulher não funciona. Então, assim, porque você já é mulher, meio que assim, você já tem pontos a menos, ele falou com essas palavras, você já tem pontos a menos porque você é mulher. E assim, eu preciso que você venha, se você não vier, você só vai pegar a cidade X lá pra frente. Falei, ok, eu vou tentar. Mas tentei, gente, eu liguei até pra minha mãe, eu enfiei a mãe no meio, fui, fiz tudo, não consegui. Beleza, o que ficou na minha cabeça?
perdi de WO. Não fui, a vaga é dele, certo? Vocês concordam comigo? Todo mundo na mesma pauta. Passou-se, terminei o meu contrato falado de 30 de outubro e no dia seguinte não fui mais trabalhar. E aí eu ainda tinha contas a acertar com eles. Em um dos e-mails eles me relataram, falaram que eu abandonei eles em plena segunda-feira. E o meu último dia de trabalho foi na segunda. Eu fiquei assim, eu falei, gente, mas o combinado era dia 30, não importa que dia isso ia cair. Eu fui na segunda e na terça eu não fui mais. E avisei, né, dei tchau ainda pra todo mundo, pras funcionários, enfim, só um adendo. E aí como a cidade que eu precisava ir para fazer o treinamento ia demorar um tempinho, voltei pro Brasil, fiz umas mini férias aqui e preparei a mala porque eu ia ter que me mudar. Eu ia ficar literalmente uns 20 dias pulando de cidade em cidade até chegar onde eu ia trabalhar. Cheguei na primeira cidade, que era essa, que a gente ia fazer o treinamento, eu e esse cara. Cheguei nessa cidade, tô lá fazendo treinamento na outra sala com o supervisor e esse cara atendendo. Papo vai, papo vem, ele me solta que ele não teve tempo de fazer treinamento. Eu falei, como? Aí comecei a ganhar, eu falei, mas não era ele que ia vir comigo pra cá, pra cidade? Mas acabou que ele não conseguiu vir também na época. Ou seja, ele me pressionou, ele falou que tinha que ir os dois e quem não fosse ia perder. Nenhum dos dois foi. E ainda assim ele ganhou a vaga. E ainda assim eles chamaram ele pro lugar. E eu fiquei assim, Você pegou, sobrou. Eu falei, eu não entendi um pouquinho direito. E pior, é o que eu tava falando, não querendo me gabar em cima dessa pessoa específica, ele era muito ruim, cara. Ele era ruim na prática, ele era ruim nos procedimentos que tinha pra fazer. A gente foi dar uma palestra, ele falou um espanhol tão chucro, ele deu uma palestra tão... Eu literalmente me senti, eu falei, eu não me conformo que eu estou sendo trocada por isso. E assim, é bizarro o quanto eu me senti desconfortável. Eu falei, nossa, eu vou me esforçar um total de 0, porque se for somar aqui, mano, eu dou 3 desse cara. Real, assim, e aí sabe? Aí você foi pra uma cidade de selva. Sim, aí depois disso, né, ainda fiquei lá nessa cidade com ele, fui pra outra cidade também em Tacna, né, trabalhar, atender, fiquei lá com o supervisor, até me liberarem na cidade que eu ia trabalhar. Porque aí, como a gente tem bastante coisa pra falar ainda, a questão você sentiu, ela foi pra selva, é como se fosse, qual que é a comparação aqui no Brasil? Então, mas é mais de, entre aspas, mais de boa do que a serra, por exemplo. Tá. Então, assim, Peru é dividido assim, na parte urbana, ali, capital, na parte praiana... A parte da capital é costa, né, que é praia. Sim. A parte da serra, que é Cusco, é altura, né, serra. E a parte da selva, que é onde está perto do Acre, que foi onde eu morei. E praia ali também, né, na parte norte. Sim, mas é a costa praia. toda, Sim. Pega Lima de cima a baixo. São praias muito diferentes, né? Aí, sim. Não, mas na geografia é costa, serra e selva. E você sentiu alguma diferença de Lima pra selva, pra serra? Sim, com certeza. Ainda que Lima era difícil, nos interiores era muito mais assim, sabe? Mas tinha um mix da carência da cidade, né? A carência da cidade era uma coisa meio complicada, porque são lugares onde você fala amém e a pessoa ajoelha e reza. Sim. Né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com a prática que você faz, o que você está fazendo lá. Então, assim, por eu ser mulher em relação à minha prática, não me afetou tanto, assim, afetou, mas não foi tanto, porque tinha esse negócio deles serem muito, como é que fala? Vulneráveis à informação, sabe? Não sei explicar. É que ele tá mostrando. Mas a questão... piadas de bastidores aqui. Gente, Francisco estava mostrando o dedo do meio para a câmera. Mas a questão Mas assim, dá pra sentir. Né? Não, sim, mas dá pra sentir nitidamente porque eles são mais. Como é que eu posso falar? Os homens, principalmente, do interior. É tipo homem do interior daqui, gente. Eles são meio. Eu morei com a minha esposa lá durante 2 meses, né? 2 meses que ela foi pra lá ficar comigo. Uhum. É bizarro. Porque você sai com ela, eu saio de mão dada com ela e os caras, assim, secavam ela na minha frente. Sim. E dane-se. Essa era... não, isso acontecia. E o nosso chefe, o americano, que ele tá lá há 20 anos, ele é casado com uma peruana, ele fala
falou assim, eu já me meti em mais de 30 brigas Por de causa bar, disso. de restaurante, por causa disso. É. E ele falou assim, pô, eu vou ou morrer ou cansar de brigar com as pessoas, porque e eu, ali assim, Não, lá é sei demais. lá, aí você pode me dizer com muito mais autoridade, mas assim, o machismo que existe aqui hoje, sei lá, eu triplico por 3, 4, lá eu sentia que era muito mais bizarro. É que tem essas coisas. Olha que engraçado, né? Eu nem me lembrava dessas coisas, porque é uma coisa que acontece tanto com a gente, tanto. É uma coisa tão diária, que às vezes a gente esquece que isso acontece, real, assim. E lá aconteceu a ponto... Cai no dia a dia, né? Isso aconteceu em Lima. No interior eu não arranjava tanta treta assim, porque era meio bala na agulha, literalmente, né? O pessoal lá meio que andava armado. Então eu não arranjava tanta briga, mas eu arranjava briga com esse pessoal de trânsito. O tuk-tuk lá, onde eu morava, era tuk-tuk, né? Quantas pedras eu não arremessei dentro de tuk-tuk, meu amor? Por causa de cara? Óbvio, óbvio. E assim, é engraçado porque assim, lá principalmente eles não estão acostumados a ver a mulher reagir. Gente, é perigoso? É, mas a gente não é de ferro, tá? E eu reagia, não Às vezes sempre, é instinto, né? mas tinha dias que eu não tava, eu tava pra pouca conversa. E eu reagia mesmo, jogava as coisas, fazia o caos acontecer. E uma vez aconteceu em Lima, eu voltando da minha caminhada, não sei o que, e o cara mexeu comigo e ele tava preso no trânsito. Ah, meu amor. Eu voltei, eu dei minha meia volta, eu dei, e eles estão tão não acostumados que, juro por Deus, eu falava na janela do carro, no ouvido do cara, e ele ficava olhando pra frente como se não tivesse ninguém do lado dele. Ele ficava assim, ó, e eu aqui, ó, o que você falou? O que você falou? Repete, repete. E ele assim, ó, calado, olhando pra frente como se não tivesse ninguém ali falando com ele. Em choque, em choque mesmo, porque ele não tinha noção que eu ia fazer isso. Eu peguei a pedra e joguei dentro do carro e ainda quebrou não sei o que lá dentro, e era pra quebrar o vidro. Mas assim, isso acontecia centenas de vezes ao dia, de eu chegar exausta em casa e pensar, eu só quero me mover do ponto A até o ponto B, eu só quero fazer isso. E não dá, simplesmente não dá. Mas isso é uma dificuldade que eu também já tinha A aqui, minha né? mulher ficou presa no apartamento. Que não Porque dá ela pra não, sair. ela não conseguia sair. Tinha medo. Não, e eu que morava lá sozinha, eu tinha que, né? Mas eram coisas assim, eu botava na mão de sei lá quem, eu falava, eu tenho que fazer alguma coisa. Gente, eu morava sozinha, também num não- lugar perigoso, lá era perigoso. Não quero ser advogado do diabo, mas também a gente conhece meninas que amam o Peru. Não quero também queimar o país, né? A gente tá falando, por exemplo, Karen, a esposa do Geraldo. Mas elas concordam comigo, não tem? A gente não tá queimando. É que às vezes o pessoal ouve só criticar e fala assim, nossa, não vou pra lá. Tem meninas que moram lá, amam a cultura peruana. Eu amo, eu moraria lá de novo com certeza. Eu sou apaixonada por aquele país. Só pra fazer essa dentro, pra não achar que a gente é dois cri-cri. Ah. Beleza, pra gente poder avançar. Voltou, passou-se o quê? Quantos anos? Eu fiquei 1 ano e meio lá. 1 ano e meio de Peru. E aí, pra mim chegou um momento, eu já tinha mulher, não dava pra ficar lá mais, né? E aí eu voltei por causa disso. Você voltou por quais motivos? Eu voltei. Deu, né? Ciclos. Bateu ali. Bateu. Falou, Falei, é meu momento. Deu Tenho que que ir deu. embora e vim. e voltou pro Brasil e voltou pra primeira clínica que você foi trabalhar. Sim, pra Ana Paula. Foi terminar. Minha ali. casinha, eu acho que, né? E aí, beleza. Aí vai entrar no capítulo número 3. Terceira temporada. De Sabrina e Francisco, que é o quê? Quando eu voltei pro Brasil, eu criei o consultório em Jundiaí e estava atendendo lá mais de um ano e surgiu uma oportunidade de fazer um projeto com o pessoal da Seleção Brasileira de Handball e precisava ficar 20, 25 dias em São Bernardo atendendo eles. Precisava de alguém para me cobrir. Tava num fluxo legal ali na época e falei, sabe, aí mandei em grupos de WhatsApp e falei, preciso de tal, e a Sabrina falou, opa, Oi, como é que é? topo, por que não? Né? Foi isso mesmo. Aí eu falei, cara, é o mesmo sistema que a gente trabalhava lá no Peru. Ela falou, Facilitou pra mim. E pra mim também. É. Aí falei, beleza. Aí passou-se esses 20, 25 dias. Os meus pacientes criaram essa mesma coisa que a gente estava conversando. Tipo, gente, nossa, essa menina não vai conseguir me ajustar. Ai, porque não sei É o que você falou no começo, né? Quando migra de um homem pra mulher. E assim, mas negócio teve fica muitas mais coisas feio. legais também, porque esse mesmo cara, que era um cara muito gordo, assim, obeso, e
A personalidade dele era Sim. meio, né? Ele era bem. Mas ele Foi mesmo- difícil ele começar os cuidados já. Mas daí Né? o pessoal da recepção falou, ó, vai lá, deixa ela te ajustar, depois a gente conversa. E assim, 5 minutos depois o cara volta e fala assim, nossa, parecia que eu era uma pluma na mão dela. Daí eu falei, então, e aí as pessoas têm que, tá, entendi. E aí a gente se encontra no ponto que a gente tá hoje, porque ela ficou aí 1 ano e meio, 2 com a gente, né, aqui em Jundiaí. Foi 1 ano e meio. Porque daí eu falei, pô, você ficou super tranquilo pra você, pra gente. Ele falou, quer continuar? Quero. E aí a gente começou a tocar um projeto aí que durou aí pelo menos um ano e meio. Você sente alguma diferença de São Paulo pro interior? Total. Eu nunca. Eu trabalhar em São Paulo é meio complicado. Acho que todos os meus amigos sabem, porque eu mal piso em São Paulo, eu já tô com um emprego fora do país, fora da cidade. Porque o pessoal em São Paulo eu não sei explicar, talvez seja uma coisa comigo, assim, mas as pessoas em São Paulo é uma vida muito acaba, sabe? Correria, né? As pessoas não rola, Jundiaí sabe? a gente atravessa em 20 minutos eu atravessei a cidade. Exato, então Em São Paulo você não muda de bairro. É uma vida mais. As pessoas parecem que são mais ok, mais de boa, mais tranquilas. E em São Paulo não dá. São Paulo é. Não que, né? Eu atendo lá também, mas é complicado, gente. O povo de São Paulo é complicadinho. É muito rápido. Não tem paciência. Eu acho que é assim, a gente tá dando quase 1 hora aí de podcast, de programa já. Sim. Quando o papo é bom, ele flui. Mas, cara, qual que é a dica? Qual que é sei lá, aquela palavra final, principalmente pras meninas que estão se formando, pras meninas que querem entrar, pras meninas que estão estudando, ou pras meninas que já são formadas também, né? Qual que, sei lá, o que é da experiência da Sabrina, o que você pode passar? Tem algumas coisas que a gente não falou, mas eu vou deixar aqui, ó. Que daí a próxima vez você me chamar. Pra um segundo, pra um segundo encontro. Rolou e rola coisas de assédio, isso são coisas importantes. Mas assim, eu acho que até no Dia das Mulheres desse ano me chamaram lá na faculdade para falar sobre isso, né? Foi muito legal, foi uma semana especial ali, né? Eles fizeram na faculdade, aí o curso de Quiro me chamou aí 2 Quiros, eu e a Aline, que foi, maravilhoso. Ela é incrível também. Ela foi uma das primeiras, então, ela acrescentou muito em relação àquela visão que a gente estava falando da Ana Paula, ser uma das primeiras mulheres a estudar também. Enfim, mas eu acho que eu concluo até da mesma maneira que eu concluí meio que lá, assim. Não tem receita, não tem uma conclusão. Eu acho que enalteçam o trabalho das mulheres quiropraxistas, estudem mulheres quiropraxistas históricas, as que fizeram a diferença, né? Tem muitas e muitas, tem até Mas isso é pra todo mundo, né? Porque... Sim, mas eu tô cara, falando as que pessoas não sabem da história da quiropraxia. Não, Principalmente das mulheres na quiropraxia na época que era. Assim, teve mulher queimando, né, roupa para poder ter o seu direito de atuar dentro da profissão, né? Não era nem só o direito de trabalhar. Enfim, eu acho que precisa de sempre, isso em qualquer âmbito. Mulher tem que se unir. Mulher tem que se unir, não pode cair naquela armadilha de ficar, ela faz isso errado, faz aquilo, ficar apontando a mão, o dedo uma pra outra, porque isso não ajuda, né, a levantar. E é basicamente isso, é o que eu falo sempre. E pros homens burucutus, que nem eu e todo... Não, você não é burucutu, mas... A minha... Eu não sou ninguém, mas assim, a questão é, cara, a gente precisa parar de ficar no limbozinho, no inconsciente coletivo das coisas que são engraçadinhas, que teu pai fazia, que teu avô fazia. É o que eu tava falando do chefe, né? Ele acha que 20 anos atrás ainda é referência. Eu acho, na verdade a dica é pra todo mundo. A gente falou de mulheres, mas não, a dica é pra todo mundo. Estuda. Gente, é só estudar. É só você se atuar. É o F5, sabe? Dá o F5. Não precisa fingir que você gostou, sabe aquela coisa de grupo que você precisa rir junto pra entrar no Cara, grupo? eu acho que gostou? Fala, meu querido, sério? Show. 2019, né? Não dá, meu amor, não dá, meu anjo. Então eu acho que é isso, eu acho que é estudar, entender que
Sim, o mundo tá mudando e tá indo pra frente, a gente vai ganhar espaço, a gente ganha cada vez mais. E é igual, sabe? A gente tá caminhando e ganhando espaço pra ser igual, né? Uma coisa de tirar, né? Você já tem o poder, a gente não precisa dele. A questão é evoluir. Não Sim. tem problema você derrapar em coisas que você fala, porque é muito difícil mudar coisas. Sim. Mas você precisa estar em constante evolução. E entender, falar assim, isso que eu falei realmente Com certeza. foi fora de contexto. É. Na próxima não vou falar. Quantas merdas a gente não falava no passado que hoje não cabe que ainda mais? fala. Que ainda fala, gente. Isso é uma coisa que até eu ia falar no comecinho, até esqueci. As pessoas, elas se sentem ofendidas quando elas são chamadas de machistas, racistas, homofóbicas. Gente, todo mundo é. Isso é uma raiz social. Você assumir trabalhar isso. Exato, é como você lida com um papel. Então, quando você recebe, né, se alguém chegar pra você e falar assim, Francisco, isso aqui que você falou foi machista, ao invés de você se sentir ofendido, ou tipo, você tá sendo machista, ou enfim, ao invés de você se sentir ofendido, repensa, pergunta, Analisa, né? Analisa, é simples. Isso serve pra ser racista, pra ser homofóbico, porque é normal, a nossa sociedade conviveu com isso por anos. Ser racista, machista, homofóbico não é ofensa. Isso é uma condição social, não é ofensa nenhuma. Ofensa é você saber e continuar com essa atitude. Sim. Aí não é nem ofensa, né? É uma ofensa para quem recebe, é uma ofensa à existência dessa pessoa. Mas, né, não é uma ofensa, eu não tô te xingando de feio, de algo assim, né? Bom, a gente tem muito mais coisa pra conversar. Sim, a gente vai Ainda mais estender na nesses próxima. temas, né? Você tem uma noite inteira pra falar sobre isso, porque Sim. as coisas elas vão mudar, elas precisam Sim, mudar e claro. tem tempo pra isso. Mas a gente não tem tempo. O nosso programa, ele tá acabando. Eu quero agradecer demais de você ter topado. Obrigada. Principalmente de estrear, né? Né, Eu sei. sabia que com você ia fluir aí de uma forma super Natural. tranquila. E acho assim, agradeço todo mundo que está escutando. Espero que Sabrina Preto, você pode entrar, quem for procurar os serviços da Sabrina, www.quiropraxia.org.br. Exato. Você consegue encontrar qualquer quiropraxista no Brasil, mas se você colocar Sabrina Preto, você vai conseguir achar ali onde ela está atendendo e tudo mais. Quero fazer um agradecimento especial pro meu brother Vinícius, da hamburgueria Holic. Vamos passar o endereço de novo só para gravar ali. Rua João Ferraz, número 47, Jardim Sica. É a melhor hamburgueria de Jundiaí região. Só isso que eu queria falar pra vocês. Com certeza, é real. E como eu falei, a gente tá muito nojento, que a gente já tem lugar pra gravar, entendeu? Então assim, fiquem ligados aí, vai ter vários programas, a ideia é sempre estar com um convidado. E quando não tem convidado, vocês vão ter que vai ter só eu. Deliciar com a minha voz. Com a minha Com a voz sua aveludada. E a gente se vê por aí. Muito obrigado pra todo mundo. Obrigada pelo convite, adorei. Beijo, que beijo, gostoso. beijo. A gente vai se ver de novo. Valeu!